Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre eleições, economia e investimentos. Nós tivemos o primeiro turno já realizado, a gente está gravando esse episódio aqui no dia 11 de outubro, então ainda há o segundo turno para rodar, a gente não sabe ainda quem vai levar o cargo para a presidência da República, mas a gente já tem o Congresso formado, muitos governadores eleitos, e a gente vai bater um papo aqui sobre expectativas, investimentos, o que está sendo falado por aí em relação à eleição e à economia. E para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com o Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala, Rafa. Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Bem-vindo de volta, Habib. Ficou sumido aí uns programas, né? Uns episódios. Vamos que vamos, mais um BT Semana. Pois é, mas estou de volta e animado agora para a gente continuar esse trabalho, hein, pessoal? Valeu, Rafa. E com a gente também Marco Barros, instrutor de investimentos General Business Program, que neste momento está amassando os alunos lá no GBP. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre. Não é amassando, não, ensinando o pessoal, desde lá do começo da análise de investimentos, né, macroeconomia básica, o que que é Selic Meta, Selic, CDI. Falamos na segunda aula como perder dinheiro com renda fixa, uma aula sensacional. Aí entramos aí na parte de ações. Chegamos, Habib, é impressionante a formação, a qualidade dos alunos, que em tão pouco tempo a gente consegue entrar em assuntos tão profundos, né, como derivativos, e aí aprendemos sobre opções. E aí na semana que vem chegamos à nossa última aula, que a gente vai falar sobre fundos de previdência, seguro de vida, e aí a gente fecha aí as análises de investimento nesse curso do GBP. Bom, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesse episódio de número 136 e bastante curioso, Rafinha, para saber o que eu faço com meus investimentos, o que eu espero desse segundo turno aí. Vamos que vamos, Habib. Pois é, eu já vou fazer um pequeno adiantamento, porque eu sei que tem gente que está preocupada com as eleições, falando, será que eu devo colocar meu dinheiro lá fora e tal? Enfim, essa é uma análise que a gente não vai fazer aqui nesse episódio, se deve ou não colocar o dinheiro lá fora, e muito menos recomendação, hein, pessoal? A gente vai bater um papo, mas recomendação a gente não vai fazer aqui, não. Mas é sempre prudente deixar uma parcela da sua carteira em outros países, ou em moeda forte, em dólar principalmente. Tá? E aí o quanto você vai deixar depende muito do seu perfil de investidor ou de investidora, né? Depende de uma pessoa. Isso é muito legal, hein, pessoal? Ter uma pessoa para te ajudar a montar a sua carteira, uma pessoa que tem conhecimento, tem experiência e pode contribuir com seus objetivos de vida, beleza? E quem pode te ajudar muito nisso, nessa participação estrangeira na sua carteira, é a Nômade, que é a empresa que permitiu aí você ter uma conta fora do país, uma conta nos Estados Unidos para utilizar. E Rafa, eu estava de férias, no caso, eu estava no Canadá e utilizei o cartão de débito da Nômade para todas as compras. É muito fácil e você não fica pagando aquelas taxas e o câmbio com aquele spread absurdo que ninguém sabe explicar, né? Então o câmbio é o câmbio comercial e boa, tá? Então isso é muito, muito interessante. E para você que tem interesse, seja em viajar e utilizar esses benefícios que a Nomad traz para você, ou para investir em fundos, ações, os REITs, que são os fundos imobiliários, entre aspas, lá nos Estados Unidos, que na verdade são empresas, enfim, e carteiras administradas também, você pode utilizar a Nômade. E você tem um grande benefício, você que ouve a gente aqui no BTC Money pelo podcast ou assiste pelo YouTube, utilizando o cupom BTC20, na hora de fazer sua conta e realizando a primeira remessa em até 15 dias, você recebe 2% daquilo que você realizou de remessa de cashback, limitado a US$ 20, ok? Então, 2% limitado a US$ 20 se você fizer a primeira remessa em até 15 dias, ok? BTC20, o link está aqui na descrição, beleza? Bom, vamos lá falar sobre esse assunto. Tivemos o primeiro turno e a eleição para o Congresso. Então, você que foi votar, eu espero muito que tenha ido votar, você
viu lá na sua urna eletrônica os cargos de deputado estadual, governador, né? E aqui a gente não vai falar muito sobre esse assunto, a gente vai focar um pouco mais nos cargos federais. Então, deputado federal, senador e presidente da República. Como você já sabe, a não ser que você esteja em Marte assistindo esse episódio, na votação para a presidência da República, teremos um segundo turno. Ninguém ganhou no primeiro turno, né, pessoal? E o segundo turno será entre Lula e Bolsonaro, né? E aí você pode ir atrás de notícias, ver qual foi a votação de cada um e tal, mas foi algo como 48% a 43%, mas teremos o segundo turno. Já o Congresso não tem segundo turno, e eu queria saber, Rafa, como que tá a formação do Congresso, o que que a gente pode comentar sobre isso? Uma coisa que chamou bastante atenção e foi veiculado muito na mídia foi a nova composição, né, do Congresso. Quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, Habib, o resultado foi o seguinte, ó, são 513 eleitos, tá? Foram 513 eleitos. Desses, 273 são mais alinhados, é o que a gente chama de um bloco político mais para a direita, né? Centro-direita. 138 mais alinhados à esquerda, né? E o restante um pouquinho espalhado, assim, uma definição muito explícita, né? Então, esse é claramente um perfil de Congresso que, diferente do que foi nos últimos anos, tem uma composição um pouquinho mais concentrada em partidos de centro-direita, né? Quando a gente vai para o Senado, aí o Senado foi uma renovação de 1/3 do Senado, né? Funciona assim: cada eleição presidencial, numa você tem renovação de 1/3, em outra você tem renovação de 2/3, né? Por isso que dessa vez a gente foi eleito, né, apenas um senador para o Senado. O restante continua porque o mandato, né, de um senador é um mandato de 8 anos. E aí, de 27 eleitos, 14 têm uma posição mais alinhada à centro-direita e 8 são um pouquinho mais alinhados à esquerda, o restante, né, a diferença, que aí a gente está falando dos outros 5, não tem uma posição explicitamente definida. Portanto, o Senado também com uma composição um pouquinho mais pendendo, né, pelo menos entre os nomes que entraram nas renovações, pendendo um pouquinho mais para o lado da centro-direita. Pois é, muito bom. E aí, Marquinho, a gente tem acompanhado bastante o noticiário e eu queria começar a discutir um pouco, né, em relação à composição do Congresso, que é a Câmara mais o Senado, né, o que que tem sido colocado, o que que você tem visto sobre essa composição e entrando já nas expectativas dos agentes de mercado, né, o que que o pessoal tem elaborado sobre isso, se você quiser dar o seu pitaco também, manda bala. É isso, né? O nosso sistema de organização social, né, nessa democracia é baseado nesses três poderes, né? Então, o executivo, que daí o chefe vai ser aí o Bolsonaro ou o Lula depois do segundo turno. O legislativo, que é quem faz as leis, que é representado aí pelas câmaras do deputado e do Senado, e pelo poder judiciário, né? Quem interpreta aquelas leis feitas pelo legislativo e decide baseado nessas leis. Pelo menos, Habib, assim é a teoria. Então, olhando o primeiro turno, o resultado, o que o mercado viu? Que existe hoje, ou seja, que foi eleito hoje, uma parcela muito maior de pessoas ligadas ao conservadorismo do que existia no passado. O que, Habib, mostra ao mercado uma tendência de continuidade, né, de não disrupção, que é uma coisa que o mercado, né, que os investidores normalmente têm medo, né? Então a gente normalmente gosta daquilo que é constante. Então, tendo uma composição pelas pessoas que fazem a lei de uma estabilidade, isso fez com que o mercado, inclusive, gostasse. No dia após a eleição, a Bolsa Brasileira subiu mais de 5%. Na minha opinião, foi muito
porque existe essa tendência de continuidade, né, muito devido à quantidade de conservadores que foram eleitos aí para a Câmara. Existe ainda alguns outros pontos pelo qual gerou-se um certo otimismo, né? Quando o presidente tenta aprovar algum tipo de lei, e até aquelas medidas provisórias, né, que são feitas direto pelo executivo, elas têm que ser aprovadas por essa Câmara de Deputados, né, e às vezes até pelo Senado. Então, criou-se, né, uma expectativa que mesmo que o presidente Lula for eleito, vai existir esse conflito de poderes, não deixando com que os extremos aconteçam, sabe? Então, essa foi a percepção que eu tive, em relação ao que o mercado esperava, né, o que o mercado sentiu depois desse primeiro turno, tá? Muito bom. E aí a gente começa a entrar, né? Eu acho que essa análise é bem perspicaz e isso explica, de certa forma, né? A gente não tem como acessar de forma bem objetiva, né, a causa do aumento da bolsa, mas isso foi especulado, isso muito provavelmente vai se mostrando, né, ao longo desses dias. Aí tem o aspecto da eleição majoritária no executivo, que é a presidência da República. E aí, Rafa, eu queria entrar num ponto contigo, porque existe, né, uma certa dúvida em relação a, no caso da eleição de Lula, qual será o direcionamento de política econômica que talvez seja a política mais relevante ou a que o mercado dá mais importância, né? Pelo menos para esse segmento da população, os agentes aí do mercado financeiro. E aí existe essa dúvida. E eu queria colocar esse ponto para você para a gente discutir aqui. O Bolsonaro já declarou que vai dar sequência ao trabalho que tem sido feito até então. Manutenção do Paulo Guedes e da equipe de ministros, né, e a continuidade dos trabalhos que, enfim, foram realizados aí ao longo dos últimos 4 anos. Do outro lado, a gente tem Lula que, de certa forma, não abriu, né, não indicou quem será ministro da Economia ou ministro da Fazenda, vai que na eleição dele volta o nome antigo, né, a gente não sabe também, e alguns direcionamentos de políticas públicas, como aumento do investimento público, volta de altos investimentos do BNDES, retomada das obras, etc, etc. Então tem algumas coisas que talvez deem algumas dicas, e a gente tem um apoio de diversos agentes importantes, né, do mercado financeiro que declararam apoio ao Lula, como, por exemplo, toda a equipe lá do Plano Real, o Malan, o Edmar Baixa, André Lara Rezende, Pércio Arida, e aí outros economistas relevantes aí, como o Armínio Fraga e o Henrique Meirelles, né, que declararam apoio ao Lula, talvez trazendo um direcionamento mais favorável ao mercado financeiro. Então, como que está esse conflito, hein, Rafa? Como que os agentes do mercado estão enxergando essa diferença, vamos dizer assim? Eu acredito que, de uma maneira geral, o mercado enxerga que as duas opções são opções que não vão trazer grandes impactos, vamos dizer assim, né? Ou seja, que mesmo com um resultado favorável ao Lula, né, caso o Lula ganhe a eleição, do ponto de vista de condução econômica, a gente não deve ver nenhum tipo de mudança muito, muito expressiva, né, no que diz respeito à responsabilidade com as contas públicas, né? Agora, existe uma diferença no que diz respeito à incerteza, né, de cada um dos cenários, porque é um pouco do que você falou. A continuidade do Bolsonaro significa a permanência do Paulo Guedes, a gente sabe mais ou menos qual a linha que eles vão seguir. O Lula ainda não divulgou a equipe econômica, ele ainda não disse, né, para os eleitores, para o mercado, quais serão os ministros que farão parte do seu governo. E, nesse sentido, deixa um pouco aberto, porque se um ministro, né, ou ministros
com uma orientação ideológica, política um pouquinho diferente, né, forem selecionados, forem indicados para o cargo, aí a política econômica fica um pouquinho aberta, então a gente não sabe, fica difícil a gente saber para qual direção vai ser tomada, né? E mesmo as promessas eleitorais, assim, que um e outro lado fazem, são promessas que é aquela coisa, é o jogo da eleição, a gente não sabe efetivamente o que vai ser depois, né? Então, acho que basicamente a diferença é essa. Num caso, você tem um pouquinho mais de incerteza, no outro, uma clareza um pouco maior, né, no sentido de como vai ser conduzido, pelo menos a parte econômica, mas, de uma forma geral, o mercado não tem receio assim, né, nem de uma opção nem de outra. As coisas, a gente não deve ver nenhum movimento muito brusco pós-definição no segundo turno, independente de um resultado para um lado ou para o outro. Pois é, então ainda tem muita dúvida. Agora, uma coisa que é muito cara ao mercado financeiro, Marquinho, é uma das coisas, né, que talvez seja uma expectativa que não está sendo cumprida, pelo menos não está sendo cumprida muito possivelmente pelos dois lados, né, é o teto de gastos. Então, a política do teto de gastos, a emenda constitucional número 95, ela foi implementada durante o governo Temer, foi mantida durante o governo Bolsonaro, porém houveram alguns probleminhas aí no final do governo, e o pessoal comentou que o teto foi furado, né? E existe uma possibilidade de que numa eventual eleição de Lula, o teto de gastos seja o governo tente, né, alterar ou revogar o teto de gastos para poder implementar políticas públicas com altos investimentos, investimento público, etc., né, enfim, dentre outros aspectos. E no caso de uma eleição de Bolsonaro, não dá para saber se ele será respeitado ou não, apesar do direcionamento de que eles devem manter essa política, né? Então, Marquinho, a dúvida é: será que uma composição do Congresso como ele está pode tranquilizar os agentes, ou ainda assim o pessoal do mercado financeiro vai ficar muito preocupado no caso dessa política específica? Esse é um ponto bastante importante, né? A gente sabe que quanto maior o Estado, menos a gente tem iniciativa aí privada, menos a gente tem espaço para a iniciativa privada entrar, né? E o governo Lula, Dilma, ele baseou grande parte do crescimento justamente nos gastos públicos, ou seja, não tinha teto, vamos gastar muito mais do que a gente ganha. Até porque, Habib, vamos ser sinceros, o mundo inteiro faz isso, né? O mundo inteiro está gastando como se não houvesse amanhã, né? Eh, e justamente nesse ponto, né, trazer um Congresso mais conservador ameniza esses possíveis riscos, né, de quebra de uma alteração da Constituição, de mais uma alteração da Constituição. No entanto, a gente sabe que apesar desse risco ser amenizado, ele pode acontecer de qualquer jeito, né? Então a gente pode, com o presidente, quebrar esse teto de gastos e aí realmente gastar muito mais do que arrecada, aumentando a dívida pública, né? E aí, Habib, tem lados que são a favor, lados que são contra esse teste de gastos. Eu, pessoalmente, sou a favor desse teste de gastos e já vou deixar minha opinião pessoal aqui, que deveria ser teste de gastos, máximo zero de gastos, né? Seria tudo acima disso passou o teto, mas essa é só a minha opinião, tá bom? Queria ouvir a sua. Eu sei que você tem uma opinião contrária à minha, né, Habib? O que você acha do teto de gastos? Pois é, cara, acho que tem uma discussão importante, mas eu vou depois pedir a opinião do Rafa também, porque durante muito tempo, é, aqui no Brasil mais, como você falou, lá fora, nos países, por exemplo, europeus, o Banco Central Europeu, os Estados Unidos, o Japão é um país que tem mais de 200% de dívida PIB, né? O país não para de gastar e incrivelmente não tem inflação, né? Mas enfim, agora um pouco, na quebra das cadeias, tal, por causa da pandemia, mas, pô, 30 anos com uma dívida altíssima, sem inflação, alguns economistas têm desafio para explicar esse negócio. Mas é o seguinte, boa parte da linha mais tradicional, ortodoxa da economia, seguiu um caminho
que é muitas vezes chamado de trickle-down economics, né? Então, você deixa a iniciativa privada rodar e o negócio vai começar a crescer de uma forma meio natural, assim, né? E isso, pelo que eu pude perceber, muitas vezes falhou, entendeu? No intuito de você realmente precisar de um catalisador, tá? Esse catalisador, em geral, vem na forma de investimento público, para que a demanda comece a crescer, né? Então, eu acho, sim, que o investimento público deve ser um catalisador. E para ter investimento público, a consequência lógica é que não pode ter esse teto rígido, né? Então, o teto tem que ser de alguma maneira flexível, mas eu não posso mentir para você falando que eu tenho um projeto elaborado aqui, tá? Eu teria que pensar um pouquinho sobre, mas eu acho que a regra inflexível ela inviabiliza crescimento, tá? Isso não é só uma opinião minha, tá? Eu sigo a linha de alguns economistas, o principal você conhece, que é o André Lara Rezende, né? Mas é uma discussão importante, e aí eu queria saber do Rafa, né? Será que é, o público, ao esperar, né, que o investimento privado exclusivamente vai trazer esse crescimento, não pode estar tendo uma percepção equivocada e, eventualmente, um auxílio, né, de investimento público, de, eventualmente, retomada de obras ou outros programas, até programas sociais, como foi muito elogiado pelos economistas liberais, né, durante os governos FHC e Lula, seja uma forma interessante de voltar a esse aspecto, porque o mercado financeiro tem a expectativa dessa redução, porque o Marquinho falou muito bem, né? Ao aumentar os gastos públicos, né? Muitas vezes o mercado privado acaba se sentindo um pouco mais constrangido, né, de entrar em um determinado mercado. Mas a outra parcela, né, que tem essa expectativa do aumento da demanda, hein, Rafa? Como que o Brasil e os agentes esperam esse aumento da demanda hoje, que está um pouco constrangida devido à pandemia e devido a outros aspectos? Tudo isso é super delicado, né? Tem muitas questões que fazem parte dessa discussão, né? Acho que uma primeira importante está ligada ao nível dos juros na economia brasileira, né? Basicamente, assim, para que a gente tenha uma trajetória de dívida favorável, você tem algumas variáveis importantes. A primeira delas é o superávit primário, né? Ou seja, você precisa ter um nível de arrecadação superior ao nível de despesas, né? Essa sobra você pode usar para amortizar uma parte da dívida. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa você compara o nível dos juros com o nível do crescimento do país. A gente sabe, o Brasil, crescimento do PIB sempre muito baixo, né? Quando você olha para um nível de juro real longo, na casa dos 5,5% a 6%, isso aponta para uma trajetória de insustentabilidade. E sobre uma base de dívida PIB muito alta, poderia tornar essa dinâmica de dívida explosiva e uma dívida em reais, né? O bom do Brasil é que a gente não tem assim a gente tem um nível de reservas em dólar bastante alto, não tem tanta dívida externa, né? Então isso leva a uma situação um pouquinho mais equilibrada. Mas em relação à trajetória de dívida, a gente poderia entrar nesses níveis de juros numa trajetória crescente, né? E aí isso prejudicaria muito a cotação do nosso câmbio, nossa moeda, ela tenderia a perder valor porque a gente teria um pouquinho menos de atratividade, né, para atração de recursos estrangeiros, né? Então isso é um primeiro ponto, ou seja, baixar o nível de juros seria uma coisa bem importante. A segunda coisa está ligada à eficiência do investimento público e do investimento privado, né? As questões orçamentárias, o orçamento público brasileiro tem muitos problemas, vamos dizer assim, né? Primeiro porque boa parte das despesas no Brasil são engessadas. O espaço para investimento público realmente é muito baixo, né? Então, a gente deveria ter todo um trâmite orçamentário no Congresso muito mais eficiente do que o que existe hoje. Essa coisa de todo orçamento secreto, emendas parlamentares, né? Tudo isso
faz com que a gestão do orçamento público seja muito, muito mal feita. E aí sobra pouco dinheiro para os investimentos, né? E esses investimentos muitas vezes também são impactados por troca de governo. Então, é aquela coisa, né? Não é incomum o fato de que a gente anda pelo Brasil e vê muita obra paralisada, muita obra inacabada. Uma das questões é porque tem todos esses problemas da gestão pública. Então, você joga um caminhão de dinheiro numa obra e ela simplesmente não acaba. E é dinheiro de imposto, né? Dinheiro da população. Ou seja, isso é muito ineficiente. A gente tem todas as questões dos marcos legais para conseguir tornar o investimento privado mais seguro. Então, a gestão do orçamento público é um outro ponto. O governo, os entes, né, públicos, eles não são bons para fazer investimentos. Em geral, esse recurso é muito mal alocado, né? Um terceiro ponto é que a atratividade, né? Ou seja, você conseguir atrair recurso externo para investimento privado, isso é um fator bastante relevante, né? Assim, pelo menos a lógica do mercado financeiro, né, sem querer entrar numa questão assim teórica, mas a lógica do mercado financeiro a gente precisaria sim que essas coisas acontecessem, né? Uma gestão pública mais eficiente, queda dos níveis de juros para você ter mais recursos fluindo para investimento, tudo isso, né? E aí, quando você tenta ocupar esse espaço com o investimento público, dadas as restrições de recursos que a gente tem, né? A carga de PIB brasileira já é gigante, como o percentual do PIB, ou seja, não tem de onde tirar mais dinheiro, né? E todo ano, assim, historicamente, sempre aumenta essa carga tributária, só aumenta, só aumenta, só aumenta, e a gente não vê um retorno disso, né? Então, a gente precisaria endereçar isso de alguma forma. E aí o risco de fazer isso com políticas assim via canalizando o investimento via banco público, né? Crédito subsidiado, tudo esse tipo de coisa, é que dá muito espaço. Como você não tem dinheiro, começa a surgir risco de práticas que também não são saudáveis para o Estado brasileiro. Então, N problemas que podem existir. Portanto, o investimento privado ele é muito, muito importante para gerar crescimento no Brasil, né? E aí não tem outro caminho que não seja baixando juros, aumentando segurança jurídica. De outra forma, fica muito, muito complicado, né? E assim, claro, tem espaço sempre para testar novas políticas, para fazer algumas tentativas, mas tudo é muito complexo, né? A gente sempre olhar para o histórico, olhar para trás e ver o que deu certo e o que não deu certo, o que deu certo é o caminho mais seguro. Assim, tentar inventar, tentar fugir disso é sempre assim, você entra numa zona meio cinzenta, não sabe se vai funcionar. Pode ser que funcione, mas o risco sempre é muito maior, né? Então, tentativas assim de fugir do que deu certo sempre implicam num risco mais elevado. Portanto, é um pouco olhando para se a gente for olhar para frente, acho que sempre a história é um grande balizador do que talvez seja o melhor para a gente seguir, né, nos períodos futuros. Pois é. E aí, pessoal, acho que é interessante a gente bater esse papo, porque você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, né, pode já ter. Muito, Marquinhos, a gente até comentou antes aqui do episódio, né? Provavelmente já ter o seu voto definido no segundo turno. É óbvio que aqui no programa a gente não vai fazer nenhuma recomendação de voto, hein, pessoal? Assim como a gente não faz recomendação de investimento. E só que tem um ponto que eu queria puxar aqui, depois vocês podem complementar, pessoal. Muitas vezes a gente toma decisões de forma irracional e utiliza aspectos humanos para nossa tomada de decisão, né? Uma aproximação, né? Muitos elementos morais ou de certa forma emocionais que ajudam a gente na tomada de decisão. Mas é muito importante para você, além da eleição, tá? Isso contribui para a eleição e para decidir voto também, você com você mesmo, né? Mas também para você pensar
em políticas públicas, porque política sempre vai existir, tá, pessoal? Tem gente que não gosta, mas sempre vai estar aí para resolver alguns dos principais problemas, né? E criar alguns também, né? Mas em tese deveria resolver alguns dos principais problemas. É muito importante que você estude, pondere sobre esses aspectos que estão em voga. Aqui a gente falou um pouco de política econômica, a gente falou de política de gasto público, de uma discussão que está sendo muito colocada em pauta é a reforma tributária, outras discussões voltadas para a economia, como política de juros, que nem o Rafa comentou. E a gente tem as outras políticas nos outros setores, política educacional, né? Então, poxa, será que o ProUni, o FIES são boas ferramentas? Será que o investimento em escolas técnicas é uma boa ferramenta? Né? Ou será que a gente deve colocar todo o recurso público possível para a educação básica, ensino fundamental, ensino médio? Né? Enfim, são coisas que você tem que ponderar. A mesma coisa na saúde, né? Expansão do SUS, ou aumento das organizações sociais, enfim, são várias as políticas que são colocadas. É importante você, que está ajudando nessa decisão, que vai votar, se interessar para entender um pouco mais sobre esses assuntos, né? Então eu faço esse apelo, né? Para você realmente se interessar e buscar entender um pouco mais sobre esses temas, né? Sair um pouco da superfície, né? Acho que é esse o recado que eu queria passar. Marquinhos, você queria colocar algum ponto adicional aí para a gente já ir encaminhando para o final do nosso bate-papo? Vou aproveitar que você fez um apelo aí para o pessoal pensar. Eu queria fazer então um apelo. Pensem se essa escolha do presidente, pense se esse voto realmente pode mudar alguma coisa, ou se é melhor a gente focar em trabalhar, em gerar valor para a gente e para a nossa família, cada um de nós, independente do que vier por aí. E vamos que vamos, Habib. Passa para o Rafa. Não, mas acho que só complementando rapidinho sobre esse ponto, isso é muito importante também, tá? Porque mesmo que você tenha certeza e saiba que um dos candidatos é muito melhor para você do que o outro, eventualmente o outro vai ser eleito e você vai ter que se virar de alguma maneira. Então, esse ponto do Marquinho é realmente importante também, tá? Mas eu não acho que isso tira a importância de você entender um pouco sobre os assuntos e o Marquinho, ele vai atrás, que eu sei. Fala, Rafa. É isso aí, sem dúvida, né? A gente tem que realmente tocar os negócios, tocar a vida, independente de quem leva a eleição, né? Isso sem dúvida nenhuma. Vamos construir umas comunidades alternativas aí também, sempre é uma possibilidade, né? Vamos fugir aqui, aí virar isso que o Marquinho falou, imposto zero, e aí tá todo mundo bem. Valeu, pessoal, isso aí. Muito bom. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas só tem um país no mundo que não tem imposto, tá? Existe um país no mundo que não cobra imposto, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Você que está em casa, pesquise aí, viu, pessoal? Enfim, mas é isso, pessoal. A gente queria bater um papo aqui sobre a eleição do Congresso, com a Câmara e Senado, falar um pouquinho sobre essas discussões sobre política econômica, envolvendo esses temas que a gente comentou aqui, sobre teto de gastos, política de investimento público, política política monetária e taxas de juros, né? E o que afeta isso e essa decisão que, no fim, o Banco Central, que hoje é independente, né? Ou, entre aspas, independente, realiza para poder trazer um pouco mais de lenha na fogueira para essa discussão. Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanha a gente até agora. E a gente se vê, então, no próximo BT Semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.